Radamés Manosso aqui em Curitiba. Neste vídeo eu vou apresentar 7 áreas da atualidade que são tratadas como vacas sagradas, ou seja, são áreas em que você não pode fazer críticas. Se você criticar, se você questionar qualquer coisa que está nestas áreas aí, você já é mal visto, é tratado pela sociedade como uma pessoa portadora de doença contagiosa, de extremista, os piores xingamentos possíveis. Mas a meu ponto de vista aqui nesse vídeo é o seguinte: tudo pode ser questionado. E nós estamos numa época aí de amplo consenso, um consenso tão abrangente que envolve todos os aspectos da realidade, que são poucos aí os lunáticos que ousam desafiar esse consenso, mas para a sobrevivência da sociedade, para mantermos uma sociedade sempre dinâmica e em transformação, é preciso ter essa coragem de contestar, de questionar o consenso. São 7 áreas e nós vamos começar da mais suave para a mais tensa. Área número 1, a área de mídia. Muita gente hoje em dia considera que a mídia tradicional, decadente, aquela estabelecida já há décadas, que controla aí o discurso na TV aberta, na mídia impressa, na mídia online, esse pessoal é intocável. O que eles falam realmente confiável, é tranquilo. Isso vem de uma ilusão de que existe o tal do jornalismo imparcial. Eu mesmo já acreditei nisso no passado. Antigamente, quando eu era mais jovem, aos domingos eu ia lá na banca de jornal do meu bairro e comprava aquele calhamaço da Folha de São Paulo e deixava de lado ali o jornal local, a Gazeta do Povo, que eu considerava provinciano naquela época. Passados muitos anos, hoje a realidade se inverteu. Eu sou assinante da Gazeta do Povo e passo longe da Folha de São Paulo. O que mudou nesse tempo todo? Mudou a mídia ou mudei eu? Olha, mudaram os dois, tanto a mídia como a minha visão das coisas. Então, realmente, essa ideia do jornalismo imparcial é uma lenda urbana, não existe jornalismo imparcial. No passado, as empresas de mídia tinham uma preocupação aí ainda de manter um verniz de imparcialidade, abandonaram totalmente. Hoje a mídia principal, a mídia tradicional decadente, ela é completamente enviesada, está fechada numa pequena bolha ali do consenso progressista. E pode ser e deve ser questionado. E muitos me perguntam nessa hora: tá, e como é que você se mantém informado, Radamés? Olha, é um desafio, realmente você tem que sair por aí garimpando informações de várias fontes para conseguir fazer uma síntese pessoal. Segunda área aí, vaca sagrada da nossa sociedade contemporânea, a área da arte. Então, existem muitas modalidades de arte, mas vamos ficar aqui só na questão da pintura aí para focar um pouco mais, né? Então, eu sei que às vezes as pessoas olham para a arte contemporânea, olham com aquela dúvida e perguntam para si mesmas: será que eu sou um completo idiota? Será que eu sou tão burro assim? Porque estão me dizendo que isso aqui é uma obra de arte de grande valor e para mim isso é uma bela de uma porcaria. Vou dar como exemplo aí um caso atual aí da famosa banana colada na parede com fita adesiva, que foi vendida aí como arte, e tem um cidadão lá que comprou, pagou caro pela banana. Depois de comprar a banana, comeu ela diante das câmeras ali. Então a pergunta é: como é que você pode comparar isso aí com aquelas obras do passado, lá do Renascimento, do Barroco, do Neoclássico? Tem comparação, né? Tem como a gente comparar ali uma obra daqueles períodos do passado, do neoclassicismo, por exemplo, com uma obra aí do expressionismo abstrato contemporâneo? Olha, eu sempre fiz esse esforço sincero de tentar entender por que certas obras contemporâneas são valorizadas. No final,
fico sempre com aquela pergunta na cabeça: ou eu sou completamente um idiota, ou tem uma fraude nessa história toda aí. Porque os olhos veem e é impossível desver, colocando lado a lado as coisas, você já percebe que existe uma diferença e sim, pode ser que exista fraude, pode ser que exista aí uma certa enganação aí no mercado contemporâneo de arte, porque se você for ver a opinião de um artista aí, de um crítico de arte sobre a arte contemporânea, ele vai falar horas a fio numa linguagem fechada, hermética, e você fica ali se sentindo apenas como um idiota que não compreende a arte moderna. Terceira questão que nós vamos tratar aqui, a área da religião. Tem muita gente que diz: olha, religião não se discute, cada um na sua, você apenas deve respeitar a religião do outro. Sim, realmente devemos respeitar a religião do outro e cobrar respeito se você segue uma religião. Mas não é uma vaca sagrada, a gente pode contestar as religiões, sim, você pode questionar. Eu, por exemplo, que sou aí de uma formação católica, eu questiono realmente aí a situação atual da Igreja Católica, embora eu seja um católico de IBGE, não sou praticante, mas vou perguntar aí aos católicos tradicionalistas, que eu sei que tem alguns aí que assistem ao canal, vocês sentem ou não sentem saudades lá do Papa polaco? Ele não era bem melhor do que o progressista italiano atual aí, o Papa de esquerda que nós temos? E vou dizer mais, né? Os católicos aí, tem muita gente que está pensando: tomara que o próximo Papa seja pelo menos católico. E não vamos ficar restritos aí à religião mais pichada, mais atacada do mundo, porque é fácil atacar o catolicismo, o cristianismo em geral. Temos que lembrar das outras religiões lá, tem uma lá que é meio problemática. Por que eu digo problemática? Porque ela é de tendência hegemônica, realmente ela não consegue conviver com outras religiões, ela quer ocupar o espaço onde ela se implanta, ela trata de extirpar as outras religiões, não é tolerante, embora a maioria dos seguidores dessa religião sabemos que são pessoas muito tranquilas, querem apenas viver suas vidas, mas tem ali, é uma religião aí que tem muito extremismo, né, aquelas minorias extremistas e que causam problemas e que são sujeitos a crítica, sim, por que não? A quarta questão que eu vou falar aqui é sobre a vaca sagrada da justiça, né? Fomos educados desde a escolinha lá para acreditar na justiça, a repetir aquele mantra sagrado, ordem judicial, não se discute, cumpre-se. Bom, realmente, né, para o bem da sociedade é preciso estabelecer aí que a ordem judicial tem que ser cumprida, tá? Mas a justiça pode ser questionada, sim, principalmente nos tempos atuais, principalmente quando a justiça começa a se misturar com a política. Nós estamos vendo isso aí não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Vamos citar os exemplos recentes aí. Lá na França, a política lá mais cotada para vencer a próxima eleição presidencial, a Marine Le Pen, foi tornada inelegível para a próxima eleição, aí, num ativismo judicial. Lá na Romênia, o candidato de direita também, que era o favorito para as eleições, foi tornado inelegível pelo Supremo Tribunal da Romênia. Nos Estados Unidos, a justiça, dia sim e dia também, está sempre querendo embaçar o governo do Trump, ou seja, existe uma justiça ativista aí que precisa ser contida de alguma forma. Um dos grandes desafios políticos do futuro próximo aí é realmente rever toda a questão judicial e restabelecer aí os checks and balances, ali os pesos e contrapesos, para colocar de volta a justiça no seu leito natural, para que ela não transborde para onde não deveria ir, né? E nem vamos tocar aqui no caso brasileiro, que dispensa comentários. Outra questão outra vaca sagrada da atualidade, a questão das chamadas minorias, né?
Por que que você não pode fazer nenhuma crítica, mesmo que embasada, mesmo que baseada no senso comum, mesmo que baseada no bom senso, sobre minorias? E vamos falar uma das minorias aí, que na verdade é a maioria, né? A questão das mulheres. Por que que você não pode fazer críticas ao feminismo hoje em dia? Sabemos que o feminismo começou como uma questão de direitos, passou a ser uma questão de interesses e está rumando para se tornar uma questão de privilégios. Então, quando uma causa ela começa a se burocratizar, começa a virar secretaria, departamento, ministério, algo está errado, ou a causa já não existe mais, ou então querem perpetuar a causa com interesses aí que devem ser vistos com lente de aumento. E outras minorias também podem ser questionadas, sim. Você pode questionar por que drag queen vai fazer show em escolinha de educação infantil. Você pode questionar por que um médico pode passar o bisturi no bilauzinho de uma criança. Isso tudo pode ser questionado, sim. Não é uma vaca sagrada intocada, embora nos dias de hoje qualquer coisa que se fala nesse sentido já é uma chuva de adjetivos para te incriminar, simplesmente porque você está aí questionando alguns aspectos que envolvem minorias. Sexta questão, sexta vaca sagrada, a questão das eleições, né? Você pode ou não pode questionar eleições de forma sincera, de forma autêntica, embasada? Vamos dar um exemplo aqui. Quando você vai fazer uma compra ali num estabelecimento usando a maquininha, né? Depois que a transação digital é completa, o atendente pergunta: o senhor quer a sua via? Então você pode, se você quiser, você pode levar uma via impressa. E aí você tem uma redundância, né? Tá no meio digital, tá no papel também. Tem gente que prefere essa segurança aí. E por que a gente não pode questionar isso? Porque quem é da área de informática pode defender melhor essa ideia, que os dados eles têm que estar ali sempre com redundância. Os sistemas só são confiáveis se eles são auditáveis. Pode ser a coisa mais linda do mundo, o código mais bem feito, mas ele só vai inspirar confiança se ele for auditável. E na maioria dos lugares do mundo desenvolvido, existe uma combinação aí de informação digitalizada com informação analógica para garantir a redundância e a possibilidade de auditoria, de recontagem de votos. Outra questão a questão da ciência, né? Você pode ou não pode contestar a ciência de boa fé com embasamento? A ciência é uma coisa maravilhosa que deve ser muito valorizada. Temos que escutar a ciência, sim, mas a ciência não está imune ao questionamento. Aliás, o questionamento livre, à vontade, é que faz a ciência evoluir. Tem vários aí pensadores que refletiram sobre a filosofia da ciência. Vou citar aqui apenas o Karl Popper, que dizia que nenhuma teoria científica jamais vai ser totalmente segura e que você pode dizer, não, é isso aqui. Não, porque a ciência ela é válida se ela, até o dia em que algo possa ser detectado que permita ela ser refutada. Então não existe ciência 100%, existe a possibilidade de refutar tudo, e para refutar você tem que contestar. Então, eu lembro que no passado, eu sempre falo essa questão, a questão do ovo, né? Antigamente diziam, cuidado com o ovo, não coma muito ovo, olha o colesterol aí. De uns tempos para cá parece que ninguém mais fala no ovo, está liberado, pode comer ovo. O que aconteceu? Olha, foi uma revisão de estudos, alguma coisa aconteceu, a ciência está em transformação, né? Da mesma forma que lá na década do período lá de 1900 e cacetada, tinha médico que fazia propaganda de cigarro, né? Dizia, olha,
ou se deve fumar de vez em quando para aliviar o estresse, é bom. Olha, está tudo sempre em transformação. Então, a gente tem que ter esse direito, e esse é um dever contestar as vacas sagradas. Seria bom, né, que todas essas coisas que eu citei aqui, que elas estivessem muito bem estabelecidas, muito bem pacificadas e não gerassem discórdia, não fosse uma questão de ser contestado, como acontece hoje. Estamos num período de contestação. Isso é ruim para a sociedade, porque a sociedade fica estável. Muita gente começa a contestar tudo e daí cai aí num relativismo, num niilismo. É ruim. Nós precisamos realmente restabelecer a confiança nas mais variadas instituições e para isso realmente tem que enfrentar o questionamento, tem que discutir, tem que ter, não ter medo nem dó de contestar as vacas sagradas. Obrigado. Foi.